Olá, amigos e amigas queridos, uma boa noite. Aqui estamos mais uma vez, nosso encontro semanal. Hoje estarei substituindo a Leila, na medida do possível, é lógico, mas, sobretudo, guardando uma estreita relação com todos os irmãos na jornada, na experiência terrena, que são vocês que todas as segundas-feiras aqui se encontram para nós podermos conjuntamente refletirmos sobre a mensagem do Evangelho. Então, o título de preleção, ou palestra, são meros recursos etimológicos para consagrarmos este momento. Aqueles que nos assistem pela primeira vez, nós recomendamos que coloquem em suas uma garrafinha ou um copo de água, que no segundo momento desse encontro será magnetizada. Os fluidos que os benfeitores espirituais que os assistem, que nos assistem individualmente, estarão depositando nesse copo ou nesta garrafa. Então, aqui nós temos também uma outra recomendação, que aqueles que ainda não fizeram, visitem a nossa playlist no YouTube, onde estão organizados, classificados por título, vários programações ou transmissões realizadas já, inclusive, há mais de 3 anos. Todas elas disponibilizadas. Assim como esta também estará após a sua conclusão. E também rogamos a Deus, neste momento, as suas bênçãos sobre todos nós. Recomendamos também que, ao final, não se ausentem após a preleção, porquanto nós estaremos pedindo, rogando a Deus a irradiação de todos os recursos que vertem de mais alto a favor da humanidade, no momento em que todos nós, como parte maior deste processo de transformação e que hoje estamos testemunhando, possamos dar a nossa melhor contribuição. Boa noite, Mariana Fossati, seja muito bem-vinda, saudando também aos demais membros ou internauta, se assim os podemos chamar, já que temos vocês em muito mais alta conta do que meros espectadores, mas também são efetivamente os nossos colaboradores. Hoje nós falaremos sobre um tema muito especial, mas não será neste exato momento. Vamos aguardar um pouquinho. Vou lubrificar as cordas vocais, que já não estão mais como quando eu tinha 18 anos, em que solfejar era o meu passatempo. Mas aqui estamos, então, faltando um minutinho ainda para que iniciemos a nosso encontro. Solicitamos também a todos que divulguem, compartilhem em seus grupos as lives que aqui nós apresentamos, aos domingos, hoje, segunda, e amanhã, terça-feira, sempre às 20 horas. E falando em 20 horas, este é o momento em que nós rogamos permissão a Deus e aos seus emissários, os nossos benfeitores espirituais, para abrirmos um momento a mais.
de enriquecimento das nossas virtudes espirituais. E para nos colocarmos em sintonia, já temos a página, mensagem 28 do livro Vinha de Luz, que são livros, e estes são os livros da série Pão Nosso, ou melhor, Fonte Viva, que é de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Antes, nosso cumprimento ao querido José Roberto Moreira Araújo. Muito obrigado, José Roberto, querido amigo, e a dona Regina, Maria Regina Caroz, e a dona Adélia, uma família muito especial, já há algum tempo para nós, para mim particularmente, viu, José? Então, a mensagem de número 28, cujo título é Em Peregrinação. Na epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, ele assim se manifesta. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Porque sabemos, nas sábias palavras de Paulo, muito bem colocadas, que a cidade do futuro é absolutamente impermanente. E a impermanência também é parte das nossas experiências na jornada terrena. Emmanuel, em seus comentários, nos coloca assim: risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figura física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinária do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não está cego, pois para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Então, Emmanuel aqui dá-nos um alerta, né? E lógico, apoiado na premissa do apóstolo Paulo, sobre a necessidade de nós estarmos atentos àquilo que estamos acumulando no momento. Será para um dia, para 2, 1 ano, ou para a eternidade? Porquanto, quanto várias mortes nós ainda experimentaremos, estaremos então
na condição de impermanência, jamais chumbados às experiências que aqui deixamos, que sim, nos constroem, mas também os bens materiais serão deixados quando a morte nos requisitar os ossos. Então, vamos neste momento agradecer a Deus mais uma vez. E rogamos àqueles benfeitores amigos que habitualmente compartilham conosco, que nos favorecem com as suas vibrações e as suas intuições, para que possamos abordando o tema tão candente na atualidade, qual o da família, que possamos, por sua inspiração, e que divinamente também sintonizados com esses propósitos, possamos alcançar o objetivo maior a que todos nós buscamos no seio de uma família, da qual, de alguma forma, todos nós procedemos. E que os espíritos angélicos, presentes e sob a tutela, a condução segura do Mestre Jesus, nos esclareça e, sobretudo, favoreça-nos no campo emocional a aquisição de virtudes que possam facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento, consoante a lei de vibração e sintonia que permeia nossos dois planos. E assim seja. Bom, muito obrigado. Mais uma pessoa presente, a Anne Eliane. E aqui, neste momento, também temos registrando uma pessoa, mais uma agradável companhia, que é a Iluquese, né? Ela, Iluquese, no Instagram. Então, amigos e amigas, o tema que foi proposto para nós nesta noite é um título muito apropriado e cabe bem na medida das nossas necessidades atuais. E é composta de uma palavra: família. É lógico que o desdobramento deste termo, conforme veremos, é que dá a tônica da nossa motivação para continuarmos prosperando. Vamos ver, em primeiro lugar, um pequeno retrato do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, pela mediunidade do Chico, em que logo no início, Emmanuel coloca assim: perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Esse livro, só para recordar, ele foi escrito há mais de 50 anos. No entanto, ainda é bem atual. Aliás, parece que Emmanuel, divinamente inspirado, já antecipava os momentos de hoje, quando haveria, no seio da célula mais elementar de qualquer sociedade, que é a família, os momentos difíceis que vivemos. E ainda, continuando, ele diz: algumas páginas que falassem ao espírito, dos problemas do espírito, algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembrando-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito, para o berço utilizado em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Para introduzir o tema, eu recordo aqui desta fala, e que eu sublinhei: o livro é maravilhoso. Se eu puder ter, é um livro de cabeceira, gosto muito, e que nos ajuda a ampliar
essa ferramenta maravilhosa que temos, que é o pensamento. E, sobretudo, como conduzi-lo seguramente através do exercício disciplinado da vontade. Porque talvez, para recordarmos, Emmanuel teria dito em outro momento que os 3 instrumentos essenciais que nos favorecem a existência são a inteligência, o pensamento e a vontade. Então, quando ele fala os companheiros em trânsito para o berço, e alguém reencarna. E neste momento, o espírito reencarnante ele vai precisar muito do suporte afetivo, emocional e material de uma família. Agora nós recordamos também, e até foi falado recentemente, em outro momento, pela Leila, sobre o momento. Então, são vários os momentos, né, peculiares da passagem de Jesus entre nós, onde ele nos deixou preciosas lições. Mas esta vamos recordar particularmente. Porque num desses momentos, Jesus é alertado por um de seus seguidores de que lá fora estavam a sua mãe e seus irmãos. Nunca ouviu falar, né? Nós estamos aprendendo e cada vez que repisamos esta passagem, nos despertam novos entendimentos. Então, falava-se que Jesus estava sendo procurado. A sua mãe e os seus irmãos lá estavam aguardando eles ou solicitando a sua presença. E aí Jesus retruca: quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Ora, então Jesus não sabia quem era seu pai, José, sua mãe, a Maria. E aí, os irmãos? Claro que sim. Mas, entretanto, temos que convir, algum termo precisa ser esclarecido. Por exemplo, há quem diga que Jesus teve vários irmãos. Todos nós já ouvimos esses questionamentos, né? Mas outros há também que afirmam que, a seu tempo, os primos em primeiro grau, eram tratados familiarmente como irmãos. Então, poderia ser um primo que ali estaria também, junto a Maria, sua mãe, solicitando a sua presença. Não há absolutamente, nessa colocação, um desapreço de Jesus em relação à sua família biológica. Claro, todos nós o temos, mas não Jesus. Jesus era a exceção, né? Teria ele algum problema? Alguma diferença com a sua mãe, com seu pai, ou com os primos, se assim o considerarmos como irmãos? Certamente que não. O propósito de Jesus era bem didático, bem pedagógico. Porquanto nós, na atualidade, e assim sempre o foi, consideramos família aqueles que têm algum relacionamento de ordem biológica chamada família nuclear, composta de pai, mãe, de filho, filhas de irmãos, de irmãs e afins. Porém, a família a que Jesus se referia era a imensa família humana. Então temos a micro e a macro família. A micro são esses personagens que eu acabei de enumerar. É lógico que à medida que a progenitura, ou seja, as nossas descendências crescem, esses liames dessa microfamília ou a família nuclear, ele também se amplia.
o que já é um belo exercício de entendimento para um dia vermos nesses bilhões de almas que habitam a nossa casa planetária como membros da nossa família, família maior que a família espiritual. E certamente era a estes que Jesus se referia, mas não era tão somente por serem componentes da família humana, mas por fazerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Logo, ele estaria provocando-nos para o momento de comunhão. E quando nós nos reverenciamos perante Deus, nós estamos em comunhão com o Pai. E assim, todos o fazendo, nós estaríamos, então, compondo essa família maior, que é a família humana. Agora, falando sobre a família, a gente pode se perguntar: existem leis que regem a família? Nós estamos falando, não naturalmente, das leis humanas, que estão todas elas muito boas, porém são transitórias. Elas se adaptam conforme o caldo cultural em que estejamos inseridos. Mas perguntamos, então, das leis divinas. Existem essas leis? Sim, e são especiais. Sim, claro, especialíssimas. Porque são muitas, mas eu aqui vou enumerar somente uma, que é a primeira. Eu chamaria a primeira, e talvez a maior, a mais importante, que é a lei de cooperação. E, neste aspecto, temos que entender que a família é um espaço privilegiado de cooperação. Vejamos bem. Hoje eu tenho um parente, um irmão, um membro da família biológica que necessita de um favor meu. Ora, então ele favorecer-me-á nessa minha dificuldade com os recursos, os cabedais que ele tenha, que podem ser habilidades, pode ser, por exemplo, um consolo no momento difícil, né, em que há aquele apoio moral e também, por que não dizer, o apoio financeiro. Às vezes eu estou com uma dificuldade, então este irmão a quem eu vou me recorrer, é da família, geralmente ele recorre nos primeiros, que é da família. E depois, é lógico, havendo necessidade, ampliamos para os meios que a sociedade nos favorece com esse recurso. Mas eu acho, aqui eu categorizo, aliás, que o apoio emocional ele é muito mais forte dentro do ambiente familiar. Agora, por que eu digo que a família é um espaço privilegiado de cooperação? Como eu coloquei, hoje sou eu a solicitar. Amanhã será a vez de eu cooperar, de eu me apresentar como uma forma de contribuição ou de retribuição aos bens que me foram favorecidos. Isso dentro do ambiente familiar, porque já é um ensaio para que nós o façamos mais tarde, no momento que se for solicitado, os chamados irmãos em humanidade. Então, por ser a cooperação uma lei divina, tal lei, entretanto, apresenta um grande desafio, porque o maior problema de estarmos em família é nós querermos ser incomodados. Mas não existe uma alternativa? Eu tenho que ser incomodado? Olha, não tem. Porque para renascer precisamos de um núcleo familiar, né? Nós precisamos de um berço, conforme na fala de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Então, nós estamos em trânsito para a reencarnação, então ali já vamos buscar, no regaço da família material, o apreço, o carinho, a dedicação, os cuidados que me são solicitados, que nos são favorecidos. E, então,
crescemos, estamos mais num grupo de família, grupamento familiar, não importa o número, 3, 8, 10, 20, que parece que já é muita coisa, né? Mas, então aí alguém fala assim, olha, já está na hora de dormir, vamos apagar as luzes. Eu falo assim, não, mas já está muito cedo ainda, deixa a luz apagada mais um pouco. Ou então é o contrário, assim, apagou a luz, agora eu vou acender. E vai por aí que no processo de compartilhamento de experiência. E por aí vai, são muitas as situações do dia a dia em que nós somos incomodados. Por isso que a vida monástica, que equivocadamente se pensa distante das preocupações, ela, na verdade, é uma figura de ficção, porque para estarmos dentro do processo de evolução, nós seremos incomodados. Não existe a opção, olha, se você não quiser ser incomodado, então não renasça, já por outros motivos, que o renascimento ou a reencarnação é também uma lei divina. Agora vamos falar um pouco da nossa sociedade, porque a sociedade tecnológica e materialista que foi concebida e ela foi criada para o isolamento do indivíduo. Mas, Roberto, o isolamento, nunca nos comunicamos tanto. Mas veja bem, é um exemplo clássico que vale recordar e parece que é uma figura de humorística, né? Então se convidam toda a família se reúne num banquete e cada um com o seu celular. E há, numa extremidade da mesa, alguém que está falando com um outro ali presente também pelo celular. Ele diz que é para não incomodar, porque aí às vezes tem um família, todo mundo quer falar. É lógico, é gostoso, né? Porque é um momento especial em que se reúne. Nós reunimos-nos por ocasião de um aniversário, das bodas, né, do casamento, também nas épocas festivas, né, sobretudo Natal, Novo e tantos outros. Então, muitos querem falar ao mesmo tempo. Aí os outros falam assim, olha, vamos falar pelo celular, que aí ninguém interfere em ninguém. Mas aí vem a pergunta, estão se falando? Não. Tem um outro exemplo clássico ainda. Porque há algum tempo atrás, apreciar uma bela peça teatral ou mesmo uma exibição musical só poderia ser feito coletivamente. Ah, mas hoje também pode, sim, mas vamos lá. Basta um celular e nós, isoladamente, curtimos nosso passatempo preferido, seja música, seja uma peça teatral, um sarau, e nós estamos sós, isoladamente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, viver em família tem esses desafios, tem esse resgate que precisamos fazer lá de trás. Porque só nós falamos na música, então era essencial, numa mesa, numa casa onde houvesse alguém com habilidades para dedilhar um piano, as pessoas se reuniam em sarau para apreciar, para se deixarem levar, arrebatando das dificuldades do dia a dia para aqueles momentos sublimes da peça musical. E às vezes também os jograis, que eram as brincadeiras em família, em grupos, hoje já está muito distante. Então parece que houve um processo de desconstrução da chamada família nuclear, lá atrás, representadas por Jesus, Maria e José. Então, preparar-se para ser incomodado. Essa é a temática, o desafio maior daquele que convive, e nós o fazemos em família. Aí perguntamos, e a parentela? Porque estamos falando de família, logo parentes, né? Existe até caso, não, parente é parente, amigo é amigo. Então, mas a parentela,
Como é a parentela espiritual e a material, a corporal? Que falamos da parentela biológica e a parentela espiritual. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos ilustra, esclarece, como se dá e como se constitui essa parentela. Ela se dá por afinidades. Bom, então, nós, cumprimentando aqui a Inês Luquezzi, então nós ficamos assim. Mas recebemos hoje, no nosso grupamento familiar, aquele que é parte da nossa parentela espiritual, ou que é membro desta parentela espiritual, porque a parentela espiritual ela se constitui por afinidades. A corporal já nem tanto, porque a parentela corporal é, muitas vezes, uma imposição das leis divinas para que alguém com os quais não tenhamos afinidade, mas por outras razões que não vem ao caso detalhar, nós temos estudos específicos para isso ao longo da nossa semana, nas terças-feiras, que é o estudo do Evangelho. Então, a parentela espiritual, ela se dá por afinidades. Por exemplo, os músicos, né, eles se reúnem em saraus ou trocando experiências sobre partituras, composições, melodias. E aí os arquitetos, os engenheiros também fazem, os médicos, e lá por afinidade eles se reúnem. E acaba se tornando aí a parentela espiritual. Porém, tem ainda aqueles que, por terem laços mais antigos, que datam, quiçá, de mais de 1000 anos, eles estão com esses laços fortalecidos. Então, a parentela espiritual é aquela que precede e que sucede a parentela corporal ou biológica. Eu estou fazendo assim um apanhado, queridos amigos e amigas, porque o tema é muito complexo. Ele é complexo e, naturalmente, permitiria várias abordagens. O nosso propósito, entretanto, como espírita, é buscarmos, à luz do Espiritismo, esse entendimento. Aí nós falamos ainda, né, da parentela corporal. Dizemos que o fulano puxou ao avô, ou puxou a avó. Outros dizem, olha, mas esses traços, essas características, às vezes um alto, outro magro, outro gordo, olhos azuis, olhos negros, castanhos. Às vezes pula uma geração e fala assim, olha, mas não é que não seja do pai, ou seja, os pais biológicos estão corretos. E aí alguns brincam, vamos fazer exame de DNA, mas porque o olho dele é diferente do pai ou da mãe. Mas tem os olhos dos avós. Então, e aí existem outras também, né? A chamada herança genética. Aí vem os problemas, né? Uma cardiopatia, uma deficiência hepática ou de ordem neuronal, porquanto nós também somos herdeiros conforme a carga genética, que nós, ainda como espíritos embrionários, e a doutrina espírita nos esclarece, que há espíritos que reencarnam e já não herdam essa carga genética negativa ou deletéria de seus antepassados, porquanto eles têm a possibilidade de sublimar o carro fisiológico, o corpo que lhes foi dado como habitat temporário aqui entre nós. O tema é muito candente e muito apaixonante. Eu gosto de falar sobre família e tem muitas abordagens possíveis, né? E essa, então, das chamadas a puxar, porque lá em Minas, eu, na minha meninice, eu ficava imaginando, que falava que puxou a pai, puxou a mãe, mas eu vi a pai e a mãe ali, no seu canto, e não tem ninguém puxando, depois eu entendi. Ah, sim, é a semelhança do pai, ou da mãe, ou do avô, e às vezes até de um tio, porque não? Então, são
as heranças genéticas ou semelhanças morfogenéticas. Então, daí, amigo, nós nos reunimos em grupos onde encontramos as almas afins. Agora sim, nós estamos caminhando para o reencontro daqueles entes queridos que, por misericórdia, por acréscimo de misericórdia divina, nós rogamos tanto para que renascêssemos juntos. Porque nem sempre os agrupamentos familiares, eles são de resgate, eles são de aprendizado também. Mas estes grupos, e isso é bom saber, nem sempre é composto por bons espíritos. Mas como, Roberto? Você acabou de falar que assim nós temos ainda essa alegria do reencontro? Sim. Porém, aqueles que não são bons, porque não adquiriram ainda as virtudes, eles vão se reunir também por afinidade. É mais ou menos como aqueles que costumam frequentar os mesmos ambientes. Poderia-se dizer que ali seria uma extensão da parentela espiritual. Eles frequentam os mesmos ambientes, se identificam com os mesmos gostos, mesmo gênero musical, tipo de atividades, profissões. Então, eles comungam dos mesmos valores. Cultivam rótulos sociais, como gestualidade, o vocabulário, um vocabulário muito específico. Aí chama-se de tribos, né, modernamente. Então, se reúnem nessas tribos. Então, entre outros elementos, e com os quais eles se identificam. Porquanto não devemos nos iludir. Muitas vezes nós receberemos, e o temos, no grupamento familiar, alguém que é um desafio. É desafio para todo o grupo, incluindo os pais, principalmente os pais, e também aos irmãos que fazem parte dessa parentela corporal. Mas entre os agrupamentos que nós encontramos muitas vezes no clube, ou que temos no local de trabalho, e também no ambiente de estudo, e às vezes, por ocasião de um evento em que esteja presentes como convidado, e lá nos conhecemos, e nós então abriríamos mais tarde o nosso lar para que esta pessoa, que aí com a qual já identificamos, com a qual temos essa sintonia sutil, nós os convidaríamos para a intimidade do nosso lar, compartilhando a mesma mesa, e nos reunimos, por exemplo, uma data festiva, e vice-versa, e compartilharíamos também o convite dele em outro momento que eu convidasse. Mas nem todos daquele grupo, por exemplo, falando do trabalho, né, dentro de um mesmo espaço, onde elaboram profissionalmente, mas nem todos dali nós convidaríamos para a nossa intimidade, no nosso lar. Aqueles, sim, com que nós tivéssemos alguma afinidade espiritual, seriam partes desse regalo. Agora, vale a pena nos perguntarmos: quem compõe a nossa família espiritual? Quem? Já falamos ainda há pouco sobre, muitas vezes, aqueles que estamos já distantes já há algum tempo fisicamente, mas os laços, a parentela espiritual, ela permanece, ela atravessa os séculos. E, às vezes, diferentemente do que muitos pensam, que nós, com essa certeza da espiritualidade ou da reencarnação, tem os laços familiares enfraquecidos. Não, muito pelo contrário, porque muitas vezes revisitaremos, através do processo reencarnatório, os mesmos ambientes, quiçá repetindo experiências onde nós falhamos, porque sabemos que crescemos pelo processo de erros e acerto. São essas experiências que fazem parte do nosso processo construtivo. Mas então nós temos pessoas com as quais nos identificamos, independente das causas.
que eu acabei de colocar, desses encontros em grupos, mas muitas vezes são pessoas que, às vezes, no cruzamento de uma rua, então nós fazemos um cumprimento com a cabeça, muitas vezes acenando, e às vezes o outro até estranho, mas por que ele me cumprimentou? E logo depois ele se dá conta de que também nós não somos estranhos para eles. Porque nessa existência ainda não tivemos contato com eles. Mas temos em tais pessoas, com essas pessoas, uma enorme afinidade. As intuições, as inspirações, são esses os espíritos afins que compõem efetivamente a nossa parentela espiritual. Quando foi perguntado ao espírito Emmanuel qual era a melhor escola para a educação dos filhos, no livro Consolador, ele respondeu que ainda é o lar. Porque, por vezes, nós queremos delegar a educadores, pedagogos, a tarefa que compete, sobretudo, eu vou fazer uma elegia às mães, às mulheres que se tornaram mães, porque elas são as primeiras e principais educadoras de seus filhos. Falamos que em espíritos que não têm ainda apreço pela honestidade, pela caridade, sobretudo pela empatia e o cuidado dos outros, são ególatras. Então, eles renascem no lar, onde, por vezes, através dos afetos de uma mãe carinhosa, os conduzirá. E ela o repreenderá, sim, sempre que o percebê-lo em erro. Não obstante o amor que ela devota a este filho. E eu já tive a oportunidade de observar que numa prole mais numerosa, não de um filho ou dois, porque aí é fácil dizer qual é o que não há ninguém especial. Mas quando a mãe dá consequência a uma prole de 4 ou 5 filhos, e ela proclama que os ama igualmente, mas em sua intimidade ela sabe que não é bem assim, e ela se angustia. Entretanto, é compreensível que assim o seja, não havendo da parte dela motivo para essa angústia, porquanto o gostar caminha, transita necessariamente pelo mecanismo da sintonia. Então, por vezes, ela o recebe em seu claustro materno, no seu ventre, para que ele possa continuar evoluindo. Mas sabe que eles assimilarão a cada um, conforme preconiza a lei de causa e efeito, os aconselhamentos, a condução educadora que ela imprimirá a todos os seus filhos. Ciente, entretanto, de que nem todos estarão ou responderão com a mesma, o mesmo cuidado, com a mesma atenção a estes ensinos. Mas, através da repetição, as mães, e não outros, os pais também são os seus principais colaboradores, estão juntos ali, mas a mãe ainda é aquela mais próxima do seu filho. E, portanto, cabe-lhe, mais uma vez, a tarefa sacrossanta de conduzir o seu rebento, aquele espírito que foi lhe confiado por Deus, aos páramos de suas provações, mas também de suas conquistas. Então, durante a fase gestacional, por exemplo, isso está provado cientificamente, o reencarnante, o espírito, ele acolhe as ofertas vibracionais dos conteúdos que exalam da mãe, seja este bons ou maus. Porque aí nós temos também uma gravidez diferente da outra.
E às vezes pergunta, mas já passou por essa experiência. Mas cada uma vai comportar-se de maneira confortável ou não, e principalmente o desconforto proveniente da gestação, que mexe com todos a bioquímica do corpo da mãe, alterando seus hábitos, ora enjoada desse cheiro ou daquele outro, ou de um manjar diferente que outrora ela até apreciava muito, mas aí então. E também, intimamente, ela recebe, às vezes até um entrechoque do espírito reencarnante, que muitas vezes está ali por um processo de reencarnação e muitas vezes uma reencarnação compulsória, na qual a contribuição dele foi praticamente só de recusar, mas a lei de reencarnação, que é uma lei divina, ela vige em todas as instâncias. Então, mais uma vez, é a dedicação sacrificial da mãe que se propõe a este mistério, que é a mais sagrada de todas as tarefas que uma mulher pode dedicar como contribuição preciosas à evolução da humanidade. Já caminhando para o fechamento, e o nosso tempo está esgotado, eu vou fazer referência a 2 livros do José Raul Teixeira, que um dele é Vereda Familiar e outro é Desafios da Família, onde o espírito Teresa de Brito traça um roteiro que ela, que quando reencarnada, esposa, mãe e avó, ela, então, é uma citação lastreada nessa última experiência reencarnatória, e ela fala especialmente do papel dos componentes do grupamento familiar, mas com ênfase especial para o papel dos avós. Então, não só outrora, mas hoje e sempre, os avós também são muito úteis, essenciais às vezes, na sua tarefa, que muitas vezes já no dealbar da existência, cabelos encanecidos e com as forças físicas, porém o espírito estuante de montagem, de ajudar, de aquecer, de sustentar, ele permanece ali naquele grupamento familiar e tem um papel importantíssimo. Então, aí, Loas, através do livro, desafio, ou melhor, convido vocês a ler, que é o Vereda Familiar e Desafios da Família, do Espírito Teresa de Brito, pela mediunidade do nosso querido José Raul Teixeira. Então, cabe-nos o dever inadiável de agradecermos a Deus, irmãos e irmãs, por estarmos inseridos na família que ora nos propicia um espaço para o nosso crescimento espiritual. É uma bênção, é uma dádiva divina estarmos num grupo familiar. Perguntemo-nos a nós mesmos o que podemos fazer, qual o nosso papel e como nós temos desempenhado, e, sobretudo, quais as lições que temos tirado deste convívio. Portanto, amemos as nossas famílias. Quando não possível, respeitemo-las e que sejamos felizes. Então, fica aí a mensagem da noite, ainda cumprimentando a Sueli, o Arnaldo. Tudo bem, meus queridos? Hoje vocês estão na saudade da Leila, né? Não esperava, né? A Eudócia, então a Rita de Cássia, a Ana Eliane, e aqui, já caminhando para o nosso segundo momento, lembrando que a ausência da Leila é que ela está como suporte para o nosso neto, hoje, já lá em São Paulo,
onde ele irá submeter-se a uma cirurgia de médio porte. Então, continuamos aqui, vibrando para que os médicos que o atenderão sejam conduzidos pelas mãos abnegadas, as mãos amorosas do querido médico dos pobres, Bezerra de Menezes. E assim, rogamos que Deus, em sua imensa misericórdia, que nos permitiu, através dos seus impositivos bondosos, o renascer, o experienciar, o viver em família, recapitulando, quiçá, experiências onde fracassamos, onde tombamos, a bênção deste retorno. E que as lutas, que são recíprocas, são mútuas, de todos os membros que compõem a família nuclear, que agradeçamos por isso. Sabemos das dificuldades, das lutas de cada um, mas rogamos particularmente neste momento, ó Deus, para que não se desfaça este elo tão essencial da sociedade humana, que é a família. A família do futuro, e que é uma destinação, uma fatalidade, ela acontecerá. Mas quão é doloroso constatarmos na atualidade as famílias se desfazendo, as uniões que se dão mais por capricho do que por amor. Onde existe o amor passional, distante do amor emocional. E ainda, muitas vezes, carentes do chamado amor fraternal, devendo vigir o amor filial, paternal, maternal. Tais laços parecem se esborroar no processo de consumismo desenfreado, de satisfação das paixões vis, adiando, quiçá para um futuro doloroso e distante, o recapitular as lições que ora não foram aprendidas. E neste momento, particularmente, rogamos por aqueles entes, outrora queridos, e certamente muito requisitados, que agora, no dealbar de uma existência, onde já lhe falecem o tirocínio, as forças físicas e a enfermidade é a tônica dominante, situe junto a eles. Quando não aqueles que sejam parte da sua parentela corporal, situe aí um membro de sua parentela espiritual, para velar, para assistir e para prepará-lo para um breve reencontro de almas que, embora não procedente de uma formosa família, mas têm a certeza de que fizeram o seu melhor e que continuarão de futuro juntos, para através dos séculos e dos milênios continuarem se reencontrando e ampliando esse entendimento, seja na Terra ou seja em outra casa que venha nos servir de morada para nosso aprendizado, como oficina de trabalho e também uma escola onde aprendamos
repetidas vezes, quando se fizerem necessária. A lição, ora outrora mal baratada, não apreciada, não valorizada. Então, neste momento, rogamos a todos que em silêncio orem pelos seus entes queridos, por um parente distante ou próximo, difícil, cuja convivência requer-nos muita tolerância, e que Deus nos dê a força necessária para poder continuar unindo-os a eles, sustentando essa luta, que não é de um só. E agora, abramos os nossos corações, a nossa intimidade, rogando, agradecendo e louvando pelos benefícios recebidos e por aqueles de que ainda estamos carecendo, em nosso próprio benefício. E assim, querido Mestre Jesus, registramos em nossos corações, com apreço de gratidão, todos os benefícios alcançados pelas águas colocadas para que sejam dela depositadas os medicamentos que nos hão de conduzir ao reequilíbrio das células difíceis e, sobretudo, por alguma enfermidade do espírito, emocional ou no nosso corpo. Que assim seja. Graças a Deus. Lentamente, vamos nos reconduzindo ao ambiente que nos cerca, abrindo lentamente os nossos olhos, na certeza de que estamos melhor do que há pouco, e esse bem-estar que seja duradouro, conforme a vontade do Pai. Então, amigos e amigas, que chegamos mais um dia, mais um finalzinho. Eu vou até pedir perdão a vocês, porque estouramos um pouquinho o nosso tempo, né? A boa vontade de vocês é maravilhosa. Eu sou muito reconhecido por isso. Então, esperamos nos rever na próxima semana, neste mesmo horário, aqueles que a Mariana Fossati, né, que agora já se despede de nós também, e deixamos, então, mais uma vez o convite para que nos reencontremos na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, com outro tema empolgante, esclarecedor e, sobretudo, muito motivador. E assim, antes de encerrar, passamos agora os contatos, aqueles que solicitam em favor de alguém, de si próprio, talvez, um benefício como inclusão no livro de irradiação e vibração das terças-feiras. O telefone do nosso SEAC
é o 1999-456-4473. Repetindo, 1999-456-4473. Então, muito obrigado mais uma vez e que Deus, em sua misericórdia, aceda às nossas solicitações. E amanhã, às 20 horas, estaremos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho. Aqueles que nos acompanham estão mais uma vez, e os novos convidados, sempre rogando a gentileza de compartilharem nos seus grupos, com amigos e com aqueles parentes difíceis, principalmente, as nossas lives. Que Deus permaneça junto a cada um de nós. Até lá.